Bom, meus amigos, quando o nosso amado profeta George Albert Smith tinha 81 anos de idade, ele faleceu e foi sucedido por David O. McKay. Vamos conhecer um pouco sobre David O. McKay. O presidente George Albert Smith faleceu em seu aniversário de 81 anos, como eu falei, no dia 4 de abril de 1951, que era uma quarta-feira. Apenas 2 dias antes do dia marcado para o início da Conferência Geral. As sessões de sábado da conferência foram canceladas por causa do funeral do presidente Smith, George Albert Smith. A conferência havia sido programada para terminar no domingo, mas uma assembleia solene foi realizada na segunda-feira, que era o dia 9 de abril, na qual David O. McKay foi apoiado como novo presidente da igreja. Ao aceitar esse elevado e santo chamado, o presidente McKay declarou, abre aspas, ninguém pode presidir esta igreja sem estar em sintonia com o cabeça da igreja. Quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é nosso chefe. Esta é sua igreja. Sem sua orientação divina e constante inspiração, não seremos bem-sucedidos. Com sua orientação e inspiração, jamais fracassaremos. Fecha aspas, ponto. Os 70 anos de ricas experiências do presidente McKay, David McKay, prepararam-no para seu chamado como presidente da igreja, como profeta da igreja. Ele nasceu em setembro do ano de 1873, quando Brigham Young ainda servia como presidente da igreja. O cravo de ouro do término da construção da primeira ferrovia transcontinental foi pregado apenas 4 anos antes de seu nascimento, mas ele chegou a viver para ver o primeiro homem a pousar na Lua. Sabiam? No ano de 1897, foi chamado para trabalhar como missionário nas Ilhas Britânicas. Em uma conferência missionária extraordinariamente espiritual. 2 anos depois, em Glasgow, Escócia, James L. McMurray, que era o conselheiro na presidência daquela missão, virou-se para o elder David McKay e disse, abre aspas, se você conservar sua fé, ainda há de sentar-se nos conselhos presidentes da igreja. Fecha aspas, ponto. Em abril de 1906, aos 32 anos de idade, David McKay foi chamado para o conselho dos 12 apóstolos. Em outubro do mesmo ano, tornou-se membro da presidência geral da escola dominical. Durante as 3 décadas seguintes, ele também serviu como comissário de educação da igreja e presidente do Comitê Geral do Sacerdócio, de outros comitês designados a correlacionar os diversos programas da igreja, que eram diversos. As viagens pelo mundo que realizou em 1920 e 1921 para avaliar as condições das missões da igreja e seus 2 anos na presidência da missão europeia, ampliaram muito seus horizontes. No ano de 1934, tornou-se membro da primeira presidência. Sabiam? Servindo como conselheiro de Herbert Grant e também conselheiro de George Albert Smith, que havia falecido. O presidente David McKay, portanto, estava muito bem preparado para liderar a igreja durante um período de rápida expansão. Em 1950, a igreja tinha 120 anos de idade e seu número de membros era aproximadamente 1,1 milhões de pessoas. Durante os 20 anos seguintes, o número de santos dos últimos dias quase triplicou, chegando a mais de 2,9 milhões. Levando em conta os que morreram nesse período, quase 3/4 de todos os membros vivos da igreja no início de 1970
provavelmente não conheciam nenhum outro presidente além de David McKay, nosso amado profeta. Durante as décadas de 1950 e 1960, o número de membros da igreja cresceu 2 vezes mais rápido do que nas décadas anteriores. A igreja não apenas começou a crescer em número de membros, mas também a espalhar-se por todo o mundo. Isso aconteceu devido ao sucesso do trabalho missionário, que começou a progredir em todo o mundo. O trabalho começou a progredir. E por meio do incentivo dado pelos líderes da igreja aos santos, de que permanecessem em sua própria terra e ajudassem a edificar o reino. Era um concílio dos líderes. Quando a igreja se expandiu para mais áreas do mundo, seus membros passaram a deparar-se com várias dificuldades e oportunidades. Os princípios do evangelho precisavam ser compreendidos e colocados em prática por santos que moravam em muitas culturas e ambientes diferentes. Em algumas partes da Europa, o pós-guerra e a lenta recuperação econômica causaram apatia religiosa, sabiam? Uma apatia religiosa grande. Alguns países que exigiam que seus cidadãos pagassem impostos para sustentar a igreja estatal, relataram uma frequência de menos de 5% em seus serviços dominicais. Os altos impostos e outras pressões econômicas fizeram com que se tornasse um grande sacrifício ter mais do que 1 ou 2 filhos. Um grande sacrifício. E obrigaram muitas mães a trabalhar fora do lar. Era necessário, não tinha outra maneira. O declínio dos padrões morais e a promulgação de leis liberais acerca da pornografia ameaçaram abalar as famílias mais fortes. Entre alguns europeus, a ingestão de bebidas alcoólicas passou a ser algo aceito como normal. Beber, ingestão de bebidas alcoólicas. Por fim, por causa da diversidade de línguas faladas pelos povos do mundo, as conferências da igreja, as sessões do templo e outras atividades geralmente precisavam tornar-se multilingües. Os polinésios do sul do Pacífico já foram descritos como o povo mais acolhedor de toda a terra. Sua espiritualidade ficou demonstrada pelas notáveis curas e manifestações inspiradoras do dom das línguas. Suas tradições descreviam como seus antepassados navegaram milhares de quilômetros em embarcações primitivas das Américas até o sul do Pacífico. Ao falar em uma conferência diária na Nova Zelândia, o presidente Spencer Wally Kimball afirmou que a origem do povo Maori estava registrada no livro de Mormon. O presidente Kimball que falou. Por esse motivo, os santos dos últimos dias passaram a identificar-se com o povo do livro de Mormon. A importância da família para os polinésios, a importância da família para os polinésios é evidenciada pelas complicadas genealogias memorizadas e recitadas ou detalhadamente gravadas em madeira. A igreja floresceu entre este povo. Em nenhum lugar fora de Utah havia maior porcentagem de membros da igreja entre a população geral. No ano de 1970 havia 13% em Samoa e aproximadamente 20% em Tonga, comparado a apenas 1% nos Estados Unidos como um todo. Apesar disso, a vida nesse paraíso tropical não era fácil. Não era fácil viver em Tonga ou em Samoa. Em algumas áreas, a existência de uma única colheita por ano, provocava escassez de alimento. Os missionários santos dos últimos dias muitas vezes precisavam vencer a oposição de governos fortemente influenciados pelas sociedades missionárias europeias. O transporte era um problema para os líderes da igreja quando visitavam as unidades locais em ilhas isoladas.
Os santos da América Latina enfrentaram outro tipo de problema. Talvez em nenhum lugar do mundo a influência de uma única religião seja tão penetrante na cultura do povo como no Brasil. Como demonstrado pelos nomes de lugares, feriado e outros aspectos da vida diária. A conversão ao evangelho restaurado era mais do que apenas uma mudança de religião para as pessoas da América do Sul, para as pessoas dessa área. Os membros da América Latina, especialmente do México, América Central e a região oeste da América do Sul, consideravam-se descendentes dos nefitas e lamanitas, descritos no livro de Mórmon, sendo, portanto, herdeiro das grandes promessas nele contidas. Você pode ler isso em 2 Nefe, capítulo 30, versículo 6. Em nenhuma outra região houve maior crescimento da igreja durante o terceiro quarto do século XX. O número de membros da igreja na América Latina cresceu de modo extremamente rápido, de menos de 9 mil membros em 1950 para mais de 200 mil em 1970. Eu espero que esses dados e esse vídeo ajudem vocês a entenderem o progresso da igreja, principalmente no Brasil e na América Latina em geral, e também o aspecto da vida do novo profeta David Mackay. Obrigado.